A expectativa para a inflação deste ano está se aproximando cada vez mais do teto da meta. A projeção do mercado recuou nesta semana impressionantes 2 pontos percentuais, no caso aí 0,2 ponto percentual. 4,70 caiu para 4,56%. Para repercutir este cenário, como isso pode influenciar na política monetária por aqui, conversamos agora com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da UE Investimentos e coordenador de economia da ESPM. Seja bem-vindo à nossa programação, Alexandre. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Prazer é meu. Sempre prazer estar aqui com a audiência do CNN. E aí, Alexandre, estamos quase lá, 4,56%. Essa revisão impressionou bastante. Na semana passada tivemos dado de IPCA 15, foi surpreendente, veio melhor do que o esperado, mas 0,2 ponto percentual na inflação realmente pegou todo mundo de surpresa, quase no teto da meta do Banco Central. É verdade, uma boa notícia. Precisamos de boas notícias, Gabriel. De fato, a queda de expectativa, né, mostra um pouco, né, esse trabalho do Banco Central de reancorá-los. O ponto que eu queria ressaltar é que a gente vem tendo um auxílio luxuoso, né, nesse sentido da taxa de câmbio, né? A gente não pode esquecer que a taxa de câmbio ela estava, alguns meses atrás, ali na faixa de R$ 6 e veio para esse número aí em torno de 5,38, 5,40. Isso é muito positivo, né, sob a ótica da inflação, inclusive porque, né, afeta muito commodities e alimentos. Mas tem um aspecto aqui, Gabriel, se você me permite, né, eu sou professor, tenho cacuete de professor. Eu gosto muito de usar metáforas, né, com os alunos, ajuda a entender, né, o que a gente pretende. O que vem acontecendo é que o Banco Central ele vem aplicando um remédio, né, que é o remédio de conter, né, esse excesso de demanda. A gente está trabalhando acima do PIB potencial, através de um exagero, né? Então, como eu gosto de brincar lá com os meus alunos, né, metaforicamente falando, né, se eu perguntar aqui para sua audiência se você consegue matar um elefante usando remédio de barata, as pessoas vão rir, obviamente, se você não consegue, metaforicamente falando. Eu vou dizer que eu consigo, é só pegar o elefante, botar ele dentro de uma sala e despejar toneladas de remédio barato. Eu vou afetar, né, evidentemente, a vida do elefante. E isso tem uma razão, porque eu estou exagerando, o remédio virou veneno. E esse é um ponto que me parece fundamental aqui nessa história, Gabriel, porque o Banco Central, com a ajuda da taxa de câmbio e com uma taxa de juro extremamente elevada, ele vem conseguindo êxito. Agora, lá na frente nós vamos sofrer, já estamos sofrendo, na verdade, até porque isso tem um impacto, não é, sobre o déficit nominal. A gente paga juro e nós estamos pagando aí em torno de 8% do PIB de juros ao ano, por conta dessa taxa exagerada. Ah, mas não tem alternativa, Alexandre? Tem alternativa. Seria o governo fazer um ajuste fiscal crível, realmente algo para valer. Porque aí sim a política fiscal auxiliaria a política monetária. O que a gente está vendo, infelizmente, é uma política fiscal frouxa, né? Porque além da fiscal frouxa, tem esse que a gente costuma aqui, os economistas, chamar de parafiscal. Então, lembre-se, a gente está fazendo até setembro, os dados são do IFE, Instituto de Finanças lá Independente do Senado. São 100 bilhões de déficit até setembro, não é? Quando, na verdade, o governo prometeu, né, através do arcabouço lá do ministro Haddad, né, zerar o déficit, mas pode ir até o 0,25, que dá mais ou menos 30. A gente está rodando 100. Então, se a gente conseguir fazer 30 nesses poucos meses que faltam, já vamos soltar rojões. Mas a política fiscal, ela não está auxiliando. E aí o Banco Central, infelizmente, precisa adotar esse tom duro que ele vem adotando aí nos seus comunicados e nas próprias falas dos diretores. Essa disputa
O Banco Central, em algum momento, vai ter que soltar a corda e tombar essas taxas de juros para que os problemas não sejam maiores ainda. E, claro, o governo federal deve continuar com a mesma política econômica para o próximo ano. E aí eu queria saber desse desencontro, que talvez com corte de taxa de juros, mas mesmo assim uma aceleração de políticas fiscais. A gente já fala, por exemplo, sobre gratuidade do transporte público, que gastaria mais recurso dos cofres da União. É, perfeito, Gabriel. Você tem razão. A gente vive hoje em dia de vales, né? E aí a gente vai ter mais um vale, que agora é o Vale Ônibus. Mas tem os outros vales. Na verdade, esse número que eu falei de 100 bilhões que é um número que está sendo permitido, porque o Congresso concedeu exceções ao governo. Nós temos as exceções lá, as enchentes, temos o INSS, temos a exceção agora recente do tarifaço do Trump, porque tem quase outros 100 bilhões de exceções, senão seria muito mais grave. Sua pergunta faz sentido. A gente aqui na Way, a gente tem uma projeção que o Banco Central inicia a queda de juro a partir do início do ano que vem. Mas será uma queda a conta-gotas. Não vejo o Banco Central fazendo reduções, por exemplo, de 0,5 ponto percentual. Eu acho que ele vai no 0,25, conta-gota. Por quê? Ele não pode retirar o remédio todo de uma única vez ou em doses maiores. Ele só poderia fazer isso se ele tivesse a ajuda fiscal. Até porque, Gabriel, a gente nunca pode esquecer que ano eleitoral, né, tem estresse. E o estresse pode transbordar e bater na taxa de câmbio. E aí poderíamos perder esse auxílio, como eu mencionei no início aqui da minha fala. Eu acredito que a taxa de câmbio, neste momento, ela está sendo muito, muito, muito influenciada por esse humor favorável internacional. O Fed hoje vai reduzir provavelmente a taxa de juro. Então, essa expectativa de política monetária mais frouxa nos Estados Unidos, ela está fazendo o dólar cair no mundo inteiro, não seria diferente aqui. Mas, por conta do processo eleitoral, pode ser que isso seja interrompido em algum momento e a taxa de câmbio volte a subir, e isso seria algo desfavorável. Então, seria muito oportuno, de muito bom tom, se o ministro Haddad conseguisse, né, desenvolver aí essa ideia, né, da reforma, das reformas, a própria reforma administrativa que o deputado Pedro Paulo vem tentando colocar. Isso tudo seria ótimo, né, sob esse ambiente de dar mais tranquilidade para o Banco Central, inflexionar a política monetária. Porque senão, como a inflação está caminhando, convergindo, como você bem colocou no início, para o teto da meta, entrando a partir do ano que vem na meta, e lá em 2027, 2028, mais perto do centro da meta, que a gente não pode esquecer. E aí, de novo, vou falar aqui dos meus alunos, como eu brinco com eles. Quando você sai lá no fim de semana e aí vai num pub jogar dardo, né, você tem lá o centro da meta. O Banco Central tem que buscar o centro da meta e não a periferia ali, aqueles números que estão em volta, que lhes são permitidos pelo processo, mas o ideal é que a gente busque o centro da meta, que é 3%. Há espaço, talvez, para mais revisões de inflação para baixo, na tua opinião, até o final deste ano? E, claro, olhando para a inflação futura, ela pode ser até mais importante do que a gente vai fechar ou não 2025? Essa é uma ótima pergunta. Nós aqui na UE refizemos as nossas projeções de inflação, mas não estamos tão otimistas quanto o Boletim Focus. Então, nós reduzimos a projeção, a gente estava trabalhando com 4,9 para esse ano, estamos agora com 4,7. No ano que vem a gente está com 4,40 e depois a gente está indo para 4. Eu acredito que ainda existam algumas pressões. A gente não pode esquecer de forma alguma, Gabriel,
que o mercado de trabalho está extremamente aquecido, né? Estão saindo os números de trabalho, hoje saiu o CAGED, amanhã tem PNAD. Os números do mercado de trabalho mostram o mercado de trabalho aquecido. E o que isso tem a ver com a inflação? Bate na inflação de serviços, que é a mais chata, aquela que realmente é incômoda. Eu acredito que não teremos tanta facilidade de derrubar essa inflação de serviços, olhando prospectivamente. Então, os números podem ser revisados. Eu já estou aqui no meu limite, né, de banda inferior. Perfeito. Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos, obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica de inflação, o que está pesando e qual que é a dose deste remédio / veneno que nós estamos dando na economia brasileira. Meu caro, um ótimo serviço a você, um ótimo dia, até uma próxima. Muito obrigado, Gabriel. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Valeu, até.